Olá pessoal, esse é o curso de Modelagem Matemática e Simulação 1, MMS 1. Eu sou o professor Jacques Kelly, da graduação em Engenharia Química do Instituto Militar de Engenharia. Nós estamos na unidade 4 do curso, que tem por objetivo estudar a solução analítica de equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Nessa segunda parte da unidade 4, nós vamos refletir um pouquinho sobre as EDOs de primeira ordem. Como referências dessa parte da unidade 4, nós vamos usar o nosso livro-texto, o Haissidu, o livro de equações diferenciais aplicadas do IMPA e o livro de métodos matemáticos para a engenharia da Sociedade Brasileira de Matemática. Inicialmente, nós vamos estabelecer aqui algumas considerações sobre as EDOs lineares homogêneas. As EDOs de primeira ordem lineares têm, por forma geral, a expressão apresentada aqui. Destaca-se a presença desse termo a, que é função de x, multiplicando y, que é a função que nós queremos encontrar, e o f de x, que é o elemento-chave para nós classificarmos a equação como homogênea ou não homogênea. A forma homogênea dessa EDO de primeira ordem linear é dada pela expressão apresentada agora, onde o f de x assume valor zero. Nós podemos obter a solução dessa equação diferencial de uma forma bastante simples, isolando as variáveis de interesse. Inicialmente, nós podemos pegar o dy dx, deixar aqui do lado esquerdo da nossa expressão, e depois fazer as trocas de maneira que nós chegamos a essa expressão aqui mais conveniente para a nossa integração. Perceba que desse lado nós só temos y como variável e do lado direito nós temos apenas x como variável. Dessa forma, integrando em cada lado para dy e dx, nós chegamos ao seguinte resultado. A presença do 1 sobre y leva ao aparecimento do logaritmo neperiano de y sobre y0, e aqui menos a integral de x até x0 de a de x vezes dx. Essa última expressão permite que nós obtenhamos a solução geral da seguinte forma. O nosso y vai ser y0 vezes a exponencial dessa integral aqui. Se nós conhecemos a condição inicial do nosso problema, nós obtemos uma solução específica para o caso que nós estamos analisando. A solução na forma algébrica, na sua forma plenamente expandida, depende, logicamente, da avaliação dessa integral que é argumento da exponencial. E isso, eventualmente, pode ser não trivial. Mas o que é importante a gente perceber é que, nesse caso, de maneira bastante ampla, nós podemos dizer que isolar as variáveis é suficiente para resolver o problema. O segundo caso que nós precisamos analisar diz respeito às EDOs lineares não homogêneas. Nesse caso, nós estamos lidando com EDOs de primeira ordem lineares não homogêneas. E como vimos anteriormente, nós temos como expressão base dessas nossas EDOs essa que eu apresento aqui. Nesse caso, fx é não nulo e, por conta disso, nós não conseguimos isolar as variáveis. No entanto, nós não ficamos impedidos de construir a solução. Basta que nós usemos um artifício que vai ser bastante interessante o desenvolvimento da solução a partir dele. Inicialmente,
nós multiplicamos ambos os lados da equação por um fator que é função apenas de x, que nós vamos chamar de I de x. Dessa forma, nós temos aqui o nosso fator multiplicando os dois lados da nossa equação diferencial. O que nós vamos fazer é forçar o lado esquerdo da nossa expressão a ser igual à derivada de um produto de I por Y. Nós vamos forçar isso a acontecer. Dessa forma, todo esse nosso lado esquerdo, ele tem que ser igual à derivada de um produto de I por Y. Da onde vem essa ideia? Bom, se nós olharmos com cuidado essa expressão aqui, ela pode ser imaginada como, de alguma forma, um pouco semelhante com a expansão natural que nós temos da derivada de um produto. Basta que nós forcemos alguma condição em cima do a de x e do i de x. Expandindo essa derivada, usando as regras básicas do cálculo, nós chegamos a essa expressão aqui, a derivada de i vezes y mais i vezes a derivada de y. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora, se nós expandirmos o lado esquerdo da nossa equação e efetuando os cálculos e cancelamentos, expandido aqui o nosso lado esquerdo, nós podemos perceber que há termos que podem ser cancelados, de maneira que nós chegamos a uma expressão mais simples que ainda permite um cancelamento adicional. Dessa forma, nós chegamos a essa condição aqui, que é bastante interessante para nós estabelecermos a relação entre I e A. Integrando essa última expressão, nós chegamos a essa outra relação, a essa outra igualdade, que pode ser escrita ainda numa forma interessante, que é a própria definição do I de x. Ou seja, nós forçamos uma condição a acontecer e nós encontramos que condições consequentes devem ser satisfeitas para que a condição inicial seja válida no nosso processo de construção da solução. Então, essa é a construção do I de x em função do nosso a de x da equação original. Uma vez encontrado o I de x, que atende à exigência que nós colocamos no problema, nós podemos voltar a uma das formas do nosso desenvolvimento, que envolve a equação original multiplicada pelo I, e especialmente atentando para esses dois últimos termos, nós podemos escrever o seguinte, que a integral da derivada desse produto de I por x vai ser igual à integral de I vezes f. Apenas integramos esses dois
últimos termos aqui dessa primeira relação de igualdade. Procedendo à integração, nós chegamos a essa expressão. Integral essa, indo de x até x0. Então, esse primeiro termo aqui aparece como produto avaliado em x, e aqui o produto avaliado em x0. Aqui uma simples simplificação de notação. Quando nós escrevemos y0, na verdade, eu estou querendo dizer y avaliado em x0. Se nós isolarmos o y de x, nós encontramos essa expressão aqui, que é quase a forma final da expressão que nós precisamos encontrar. O termo que atrapalha aqui um pouquinho para a gente chegar à nossa versão final é esse i de x0. Se nós lembrarmos da forma desse i de x, nós vamos chegar a uma conclusão interessante. I de x0 vai ser a exponencial de x0 até x0 do a de x dx. Essa integral assume valor 0. Então, exponencial de 0 vale 1. De maneira que nós chegamos a essa expressão geral para a solução do nosso problema. Y de x vai ser 1 sobre i de x, que multiplica y0 mais integral de i vezes f avaliada de x até x0. Essa expressão é a chamada fórmula de variação de constantes. E o i de x é chamado de fator integrante. Vamos ver um exemplo aqui de aplicação dessa estratégia de solução de EDO de primeira ordem linear não homogênea. Nós temos esse caso aqui, que é uma EDO de primeira ordem linear não homogênea. E para resolvermos essa equação, inicialmente precisamos determinar i de x. Lembrando do que fizemos anteriormente, i de x vai ser a exponencial da integral do nosso a de x, que é o menos 2 sobre x, que vai ser exponencial de menos 2 ln de x, ou, de uma forma ainda melhor, 1 sobre x ao quadrado. Simplesmente, agora, aplicamos esse i de x na solução, na fórmula de solução das EDOs de primeira ordem lineares não homogêneas. Então, aqui, o 1 sobre i. E aqui o nosso i, que multiplica a f de x. Realizando os cálculos e cancelamentos, inicialmente nós chegamos, dadas inclusive as condições de contorno da nossa equação, nós chegamos à expressão da nossa solução. Então, y vai ser x ao quadrado vezes ln de x. Um caso particular importante, que aparece com frequência em problemas de engenharia química, diz respeito a essa equação diferencial linear de primeira ordem não homogênea, onde ao invés de termos um a de x, nós temos uma constante k que nós encontramos no modelo do problema que nós estamos analisando. Usando essa estratégia do fator integrante, a solução vai ser dada por essa expressão. Eventualmente, é interessante ter essa expressão, essa fórmula de solução como um acesso rápido para resolver
alguns probleminhas que envolvem EDOs desse tipo. Como terceiro tópico dessa nossa conversa, nós vamos refletir um pouquinho sobre as EDOs que são chamadas EDOs separáveis. Essas EDOs separáveis são equações diferenciais que podem assumir a seguinte forma: a nossa derivada vai ser igual a uma razão entre uma função de x e uma função de y. Nesse caso, nós temos as equações separáveis. São separáveis porque nós podemos escrever essa equação de uma forma bem interessante, isolando todos os termos que dependem de y e todos os termos que dependem de x. Isso permite que nós integremos ambos os lados que poderia ser representado, inclusive, da seguinte maneira. Nós vamos ter uma g de y, gzão de y, que é a expressão da integral do gzinho, vai ser igual a um fzão de x, a integral de fx, e mais uma constante que depende de x0 e y0. Vamos ver alguns exemplos que envolvem essas EDOs separáveis. Primeiro exemplo aqui, nós temos dy dx igual a x sobre y. É evidente que essa é uma EDO separável. Bom, então, para resolver, nós isolamos tudo que depende de y e tudo que depende de x. Fazemos a integral de modo a encontrarmos a expressão resultante dessa integração. Só que nós podemos continuar a realizar os cálculos multiplicando todos os termos por 2. Note que aqui eu não me preocupei com o termo c das constantes, porque eu teria que mudar para um C', um C duas linhas, ou C1, C2, por aí vai. E no final essa vai ser só uma constante, então essa multiplicação por 2 não obriga a gente a mudar a letra que a gente está usando aqui. Com isso, nós chegamos ao isolamento do y de forma a explicitar ele como uma função de x. Então, vai ser mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais c. Um outro caso seria dy dx igual a x ao quadrado sobre y ao quadrado. Novamente, uma equação separável. Fazendo o isolamento dos termos e das variáveis, nós integramos de maneira bastante simples. Multiplicamos esse resultado aqui por 3 para cancelar essa fração que não nos traz nenhuma informação interessante. E aglutinamos esse 3 aqui no C. E isolamos o y de maneira explícita como uma função de x. Raiz cúbica de x ao cubo mais c. Ainda um terceiro exemplo, nós temos dy dx igual a menos 2 vezes x vezes y. Ainda temos uma equação separável. Basta que nós percebamos que equações de numerador e denominador nós vamos escrever. Nesse caso aqui, referente ao y, nós temos 1 sobre y. E referente ao x, nós podemos usar 2x. Realizando a integral em ambos os lados, nós chegamos a essa expressão ln de módulo de y igual a menos x2 mais c.
Dessa forma, o nosso y vai ser mais ou menos exponencial de menos x ao quadrado mais c. Todo esse termo menos x2 mais c vai aparecer aqui como expoente na nossa solução. Então, o que acaba sendo importante na solução dessas EDOs separáveis é perceber algumas particularidades do domínio e da constante c, e algumas soluções triviais que podem aparecer nesse processo de solução. As soluções triviais, essas que fogem de maneira simples do caminho da estratégia da nossa solução e acabam sendo evidentes com uma reflexão rápida, como por exemplo, y de x igual a zero. Eventualmente, isso poderia ser uma solução trivial que não apareceria no nosso processo de solução, nesse passo a passo que nós estamos seguindo. Como quarto tópico, nós vamos ver agora as EDOs de primeira ordem de segundo grau. Um exemplo que ilustra uma equação desse tipo seria esse daqui. Nós temos uma EDO de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque a derivada de maior ordem que aparece é uma derivada de primeira ordem. Mas de segundo grau, porque existem termos de segundo grau, ou seja, expoentes valendo 2, mesmo que eles estejam aplicados em termos de derivadas. Quando nós encontramos equações desse tipo, a estratégia básica para resolver essas EDOs, que acabam sendo EDOs não lineares, é fazer a substituição. Essa é a estratégia chave. Veja, fazendo P como a derivada de y em relação a x, nós chegamos à seguinte equação, que acaba sendo uma equação algébrica, onde nós podemos determinar P em função de x e y. Nesse caso, usando Bhaskara, nós chegamos à seguinte relação. P, que é a nossa derivada de y, vale 1 mais ou menos raiz de x menos y. Esse mais ou menos faz com que haja 2 ramos na solução que nós vamos construir. Bom, essa expressão aqui final estabelece uma EDO de primeira ordem, de primeiro grau, não linear e não homogênea. Uma EDO de primeira ordem, primeiro grau, não linear e não homogênea. E ela pode ser resolvida fazendo uma aglutinação de variáveis. No caso aqui, u igual a x menos y, que é justamente o argumento da raiz aqui, que leva a du dx igual a 1 menos dy dx. Quando nós fazemos essa substituição, em especial substituindo o x menos y e o dy dx, nós chegamos a uma nova EDO, só que agora ela é não linear, mas é homogênea. E essa equação resultante, ela é separável. E a integração leva a essa expressão aqui. Nesse caso, substituindo o u que nós definimos ali anteriormente,
nós chegamos à forma final da solução do nosso problema. Perceba que da forma como está estabelecida a nossa solução, nós não podemos isolar o y diretamente em função do x. Acaba ficando dessa forma, isso não é um grande problema, a não ser que nós elevemos os dois lados ao quadrado. E aí sim nós poderemos obter o y em função de x. Nesse caso, fazendo esse quadrado em ambos os lados, nós chegamos a essa expressão e isolando o y, essa acaba sendo a nossa solução final. Perceba, no entanto, que uma das formas intermediárias desse nosso processo de solução traz uma informação interessante. Bom, olhando essa nossa expressão, nós percebemos o seguinte, que y igual a x também é a solução do nosso problema. E essa solução não vem pela determinação da constante c, que vem das condições de contorno. Isso é um caso de uma solução singular, ou seja, é um caso que acontece, essas soluções singulares são muito comuns em equações não lineares. De maneira geral, essas soluções singulares são limites para a família de soluções. E quando eu digo família de soluções é porque tem aquele parâmetro c que nós deixamos aberto a priori. Mas essa solução singular, ela não pertence à família das curvas que vem do processo natural de solução. Aqui eu exibo a solução que nós encontramos e várias soluções em função do parâmetro c que nós encontramos. Aqui c valendo 1, 2 e 3. O sinal negativo, já que é mais ou menos. C, 1, 2 e 3 com sinal positivo. E aqui a nossa solução singular. Bom, dessa maneira, nós vamos fazer uma pausa agora e retomamos na seção B dessa parte 2, na unidade 4 do nosso curso. Então, até o próximo vídeo e até lá.